Olá, olá. Ele vive, ele vive. Jesus vive, vivo está. Jesus vive, vivo está. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você, para sua família. Que esse domingo seja um dia profundamente especial para todos nós. Quero te convidar, junto comigo, meditar um pouco na palavra de Deus sobre essa temática da ressurreição e da Páscoa no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vou ler os primeiros versos desse capítulo. Quero te convidar a acompanhar comigo. Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício em nosso lugar, em meu lugar. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e por isso sabemos que também veremos essa vitória sobre a morte em nós. Seremos também ressuscitados com o Senhor e ansiamos por esse dia, ansiamos por esse tempo. Oh Deus, obrigado pelo teu sacrifício em nosso lugar. Conduze-nos nesse tempo através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esse texto é, de fato, um convite à nossa fé. É um convite para exercitarmos a nossa fé. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. O Senhor vive. Vive e reina. Vive e vive de maneira absoluta, com tudo sobre o seu controle, com tudo sobre o seu domínio. Vive e reina sobre tudo e todos. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Eu me lembro, meditando nesse texto hoje, eu me lembrei de outro texto que eu quero ler com você. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler alguns versos com vocês. A partir do verso de número 13. 1 Coríntios 15, 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados como falsas testemunhas de Deus. Aí vamos para o versículo de número 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortabilidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, inútil é a nossa pregação, inútil é até mesmo a nossa vida, mas Cristo ressuscitou. A morte foi finalmente vencida, nosso último inimigo era a morte, e Jesus venceu a morte em nosso lugar. Onde está o aguilhão da morte? Onde está o poder da morte? O poder da morte atuava através do pecado, a força, o aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós fomos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado, e fomos libertos também da lei, no sentido de que agora a graça de Deus opera em nós e através de nós. Ele vive, e essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Cristo Jesus crucificado, mas ressuscitado dentre os mortos, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele vive por mim, vive por você, vive atuando em nós, vive cuidando de nós, vive nos protegendo, vive nos transformando, vive nos ensinando. Graças a Deus por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo que vive poderosamente, que a morte foi incapaz de prendê-lo. A morte foi incapaz de diminuir a sua capacidade de vida, de poder. Deus é maravilhoso. Hoje é um dia de celebrarmos a sua ressurreição. Aquele Deus, o único Deus que se fez homem, habitou entre nós. Foi morto em meu lugar, em seu lugar, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, está vivo. A Páscoa é esse momento em que é a data mais importante do calendário cristão. Muitos comemoram o Natal até mesmo com um certo exagero, do ponto de vista que a Páscoa é a data mais preciosa para nós, porque é a data da nossa libertação, da libertação do pecado, da libertação da morte, da libertação das nossas transgressões, é a data da nossa libertação, do nosso distanciamento com Deus. Nós não tínhamos mais acesso a Deus, foi necessário que o Cordeiro de Deus tirasse o pecado do mundo, e ao tirar o pecado do mundo, conectasse todos nós de novo, novamente com o Pai que está nos céus. É maravilhosa essa notícia, porque nós sabemos que hoje temos livre acesso ao Pai, e Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe quando precisamos, e Ele tem prazer em ouvir os seus filhos, porque Ele trouxe aqui, Ele se materializou, se encarnou em homem, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Esse é o mistério do Evangelho, a reconciliação de todo ser humano com Deus, de toda obra criada com o Criador. Pensando e refletindo e meditando nesse texto, nessa profundidade da ressurreição de Jesus, e o quanto ela me afeta, e o quanto ela te afeta, eu tomei a liberdade e escrevi alguns versos que eu quero ler com você nessa manhã. E não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas é um poema falando sobre a ressurreição e sobre a maneira como ela nos afeta e nos afetou.
Diz assim os versos que eu escrevi hoje pela manhã: o choro da noite passada já não é mais lembrado. O choro deu lugar à alegria do novo dia, novo tempo, nova vida, gente nova, perdão que se renova, graça que a todos abraça, amor que transborda. Porque procuram no túmulo aquele que é eterno? Vocês não entenderam que a morte não pode detê-lo? Vocês não se lembram de suas palavras? Ele disse ser a vida. Não há outro caminho que nos possibilite viver de verdade. Não há outra verdade que nos possibilite caminhar em liberdade. Fomos livres do medo, libertos do pecado, fomos livres da morte. Sim, sim, a vida venceu. Jesus triunfou. A morte finalmente perdeu o seu poder. Jesus ressuscitou. Ele vive, vive hoje, vive agora, vive em mim, vive em você. E sua vida não pode ser interrompida. Nada pode deter seu amor doador. Nada pode incapacitar o seu poder. Nada pode diminuir a proporção do seu perdão. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Não procure entre os mortos aquele que vive, pois ele não poderia ser contido pela morte. Sua vida é eternamente mais forte. Todo o sangue derramado não esgotou seu amor. Fui lavado de todo pecado. A morte não me causa mais temor. Sei que na cruz fui justificado. Sei que era minha toda aquela dor. Sei também que meu lugar foi por ele ocupado. É graça, é vida, é nova vida. Sou gente nova, você é gente nova. Gente amada aprendendo a amar. Gente perdoada aprendendo a perdoar. Gente que ressurreição também vai experimentar. Amém? Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que com Ele, se morremos com Ele também ressuscitaremos. Sou gente nova, você é gente nova. Ele vive em mim, vive em você, vive em nós, vive através de nós, vive em nós apesar de nós e continuará vivo por toda a eternidade, vivificando todos aqueles que ainda estão presos sob o aguilhão da morte, porque a sua crucificação e a sua ressurreição foi para libertar todo homem, toda mulher que ainda esteja sobre a prisão da morte, sobre a escravidão da morte. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar. Sou gente nova, você é gente nova, Cristo vive em nós, para a glória de Deus o Pai. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Deus é bom e sabe amar.